Amém. Abre a tua Bíblia comigo aí, meu irmão, em Evangelho de João, capítulo 14, versículos do 1 ao 2. Evangelho de João, capítulo 14, versículos do 1 ao 2. Posso ler, meu irmão? Só um pouquinho, quase lá. Vamos lá. Diz o seguinte: Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Amém? Amém. Irmãos, não sei como é na sua vida, não sei como você tem trilhado essa jornada de fé, mas a aflição é uma coisa que tem nos acompanhado no nosso dia a dia. Eu não sei como você encara as coisas que não saem como você tinha planejado, mas via de regra, quando alguma coisa sai do nosso controle, quando alguma coisa sai da nossa expectativa, nós nos afligimos, nós nos atordoamos, nós turbamos o nosso coração, que é como a versão mais antiga e mais conhecida diz: não se turbe o vosso coração. O nosso coração entra em turbulência, ele começa a esperar que o pior pode acontecer, uma vez que as coisas deixaram de estar nas nossas mãos. E eu quero conversar com você hoje sobre esse processo em um dos capítulos talvez mais conhecidos dos evangelhos e mais conhecidos da Bíblia, das falas de Jesus, uma das mais tradicionais, que está nesse capítulo 14 do Evangelho de João. E essa é a primeira mensagem de uma série de 3 mensagens, onde nós vamos falar de três perguntas que foram feitas para Jesus nessa fala. A primeira pergunta foi de Tomé, a segunda pergunta de Filipe e a terceira pergunta de Judas, não Iscariotes, o outro Judas que era apóstolo de Jesus. E hoje nós vamos falar a respeito da pergunta de Tomé, que é a mais conhecida e que vocês, eu tenho certeza, que sabem do que se refere. Mas para que a gente entenda o Evangelho de João, que é reconhecidamente como o evangelho mais sensível de todos os evangelhos, que traz a sensibilidade dos discípulos, que traz mais à tona as emoções dos discípulos e até mesmo do próprio mestre, ele se encontra nesse presente momento. Jesus, há 2 dias antes da celebração da ceia de Páscoa, ele se reúne com os seus discípulos. E ele pede para que seja antecipada a ceia de Páscoa. Você lembra dessa história? Sim ou não? Lembra? O que acontece então? A ceia, não é? A ceia que nós hoje, não hoje, mas semana que vem, nós nos rememoramos a cada mês. A ceia onde Jesus partiu o pão, dividiu ele em favor de todos e disse que era assim, era o seu corpo. Também, depois de cear, tomou em suas mãos o cálice e disse: esse é o meu sangue, que também firma uma nova aliança de Deus com o seu povo. Esse momento da ceia, no Evangelho de João, ele não aparece. Você sabia? Ele não aparece. Porém, aparece um outro momento, que em nenhum dos outros evangelhos aparece, que é o momento em que Jesus, que provavelmente, pelo contexto histórico, no momento em que as coisas estavam acontecendo,
ele deve ter acontecido logo antes da ceia, em que Jesus reuniu os seus discípulos e se prostrou para lavar os seus pés. Lembra dessa história? Você lembra disso? Você já ouviu falar nisso? Levanta a mão. Você já ouviu falar que Jesus lavou os pés dos discípulos? Sim. Lembra disso? Então, quando Jesus fez isso, ele disse que vocês deveriam estar lavando os meus pés, porém, eu faço isso para que o meu exemplo sirva de exemplo para vocês, para que tudo aquilo que eu fiz, vocês também o façam. Depois que Jesus diz isso, ele fala que um desses que estava com ele comendo seria o seu traidor. E que esse seria aquele que recebeu o pão que ele dividiu, molhado no molho, né? E prontamente Judas viu que teria sido ele. E quando Judas viu isso, levantou e Jesus disse: vá fazer o que você tem que fazer. Todos os discípulos pensaram que Judas iria comprar alguma coisa, porque Judas era o responsável por guardar a bolsa do dinheiro. A gente fala às vezes, Judas era o responsável pelas finanças da igreja de Cristo. Não existia uma grande estrutura, só existia uma bolsinha de dinheiro. E ele saiu imediatamente e os discípulos pensaram, deve ter ido comprar alguma coisa. Porém, quando Jesus disse, vai fazer o que tem que fazer, Jesus estava dizendo, vai e faça. Porque isso já está no teu coração. Já existe no teu coração o desejo de me entregar e de trair. E na verdade isso era necessário. E o que aconteceu depois disso? Jesus começou a falar com os discípulos que agora sim seria revelada a natureza grandiosa do Pai. Por quê? Porque Jesus iria para um lugar aonde ninguém mais poderia ir. Nem os judeus, nenhum dos discípulos poderiam ir. Jesus estava falando da sua morte, aonde seria revelada a natureza de Deus. Quando Jesus falou isso, adivinha quem resolveu dar o ar da graça? O mesmo que quando, após ter lavado os seus pés, ele disse, não Senhor, quero que me lave por inteiro. Pedro resolveu falar o seguinte, Senhor, eu estou pronto até mesmo para morrer pelo Senhor. Como eu não posso ir aonde o Senhor vai? Porque eles tinham entendido que Jesus estava falando da sua morte. E Jesus falou para Pedro, Simão, antes que o galo cante, por 3 vezes me negarás. E depois de falar isso, Jesus começa a dizer, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria vos dito. O contexto desse texto é um momento de despedida, um desprendimento de uma dependência real. Sabe? Os discípulos estavam na iminência de começar uma trajetória longe de Jesus. Jesus estava dizendo assim, eu estou indo para fazer com que seja feito o que precisa ser feito. E esse lugar para onde eu vou, vocês não podem me acompanhar. Ou seja, vocês vão ficar e eu vou. Pedro já não gostou da história. Porém, Pedro era aquele que geralmente falava aquilo que todo mundo tinha vontade de falar. Não é? Pode pensar. Cada vez que ele anuncia, é aquela... Não sei se você já passou por isso na escola, né? Tá na aula difícil pra caramba, ninguém está entendendo nada. Aí tem aquele... Hoje está meio deslizante aqui, né? Daí tem aquele que resolve perguntar aquilo que todo mundo não tinha entendido. E aí todo mundo fica fazendo uma cara de quem já sabia, enquanto aquele ali resolve se expor e perguntar, não é assim? E ainda bem que ele pergunta, porque se ele não tivesse perguntado, ninguém ia ter entendido nada. Mas o que aconteceu? Quando Jesus falou isso, e Pedro respondeu dessa forma, demonstrou que de verdade, ninguém ali queria que Jesus morresse. Ninguém queria que Jesus se afastasse deles, nem que seja por 1 quilômetro. Ninguém queria nem mesmo que Jesus se mudasse de cidade e deixasse eles ali. Porque tudo o que eles tinham vivido nesses últimos 3 anos, aqueles que começaram desde o início da trajetória, dependia do Mestre. Ele estava à frente, ele dizia, agora vamos por aqui, agora vamos por ali. Agora vamos sentar, agora vou falar para vocês as coisas. Agora nós vamos comer. E eles em tudo seguiam ele. Mas o que aconteceu? Chegou um determinado momento que o Mestre disse,
voltar, depois que ele diz para Pedro, Pedro, tu não está pronto para nada. Ele diz, não fiquem aflitos, não se turbe o vosso coração. Eu vou, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Porque se não fosse assim, eu não ia ter feito isso dessa forma, eu não estaria dizendo, eu não estaria ensinando vocês esse tempo todo. E aí ele diz ainda o seguinte, e depois que eu for preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês também estejam. E ele diz assim, e vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Ele não está fazendo uma pergunta, ele está fazendo uma afirmação. Vocês conhecem o caminho para o lugar para onde eu vou. Irmãos, essa é uma série de pregações de 3. E hoje eu quero me deter com vocês para falar a respeito da pergunta de um homem chamado Tomé. E Tomé olha para Jesus e pergunta para ele o seguinte. Então Tomé perguntou, versículo 5, Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Atentem para isso, irmãos. Tomé, juntamente com os demais discípulos, ele não queria uma aula, ele não queria uma super revelação. Tomé queria argumentar com o mestre para dizer assim, Senhor, nós em tudo te seguimos, nós não podemos ficar sem ti. Nós não podemos ficar sem estar perto. Nós não sabemos não. Ou seja, não, agora vocês sabem o que vocês têm que fazer. Estou indo embora. Não. O Senhor está errado. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós não queremos o Senhor lá. Nós queremos ir com o Senhor até a morte. Porque nós não conseguimos admitir o fato de estarmos sem estar perto de Ti. E agora vem para a nossa realidade aqui. A gente vira e mexe e está procurando alguém para que a gente siga como referência, para que a gente tenha como exemplo na nossa vida. A gente quer, por exemplo, imagina que o Neymar está tendo Copa do Mundo, né? Para que a gente entenda a realidade do contexto, né? Inclusive o El veio com essa camiseta do Brasil aí, né? Está tendo a Copa do Mundo. E há um tempão atrás, quando o Brasil ganhou uma Copa do Mundo, teve um atacante chamado Ronaldo que cortou o cabelo de uma maneira bem esquisita. Ele fez um topetinho aqui, um negócio estranho. Parecia com o cabelo do Cascão, né, da Turma da Mônica. E ele fez isso na semifinal e na final, acho só, foi na finaleira da Copa, não foi no início. E o Brasil estava ganhando e estava jogando bem e de fato foi campeão. Porque o Brasil ganhou o primeiro jogo, quando ele fez aquele cabelinho, muitas crianças e até mesmo adultos fizeram o mesmo cabelinho dele. Eu não, né? Não fiz. Não tive coragem, né? Mas muita gente fez o cabelinho do Ronaldo. Porque ele ganhou o jogo. Depois foi campeão e mais gente pagou promessas fazendo aquele cabelinho. Por que eu estou falando isso? Porque nesse campeonato o Neymar resolveu fazer o seguinte: vou fazer um cabelo bacana. E fez um cabelo bem diferente, né? Só que ele não jogou bem depois daquele cabelo. E o cabelo dele foi o problema. Eu tenho certeza que qualquer um em qualquer lugar que olhasse o Ronaldo com aquele topetinho do Cascão que ele fez em casa de qualquer jeito e olhasse o cabelo do Neymar caprichado, não depois que terminou o jogo, já estava, né? Caprichado. Qualquer pessoa que conhece de cabelo, de moda, ia achar pelo menos o Neymar menos ruim do que o do Ronaldo. Mas ninguém fez o cabelo do Neymar. Ninguém fez. Porque todo mundo criticou, porque ele se preocupou em arrumar o cabelo e não fez um bom jogo.
falou do cabelo? Porque todo mundo estava louco para imitar ele de algum jeito. Mas para conceber a ideia de imitar alguém, eu tenho que achar que o que esse alguém faz é o melhor. Faz o correto da melhor forma, não? Porque se tu não achar alguém bonito, ou pelo menos que é uma boa referência, tu não imita essa pessoa em nada. Em nada. E o que acontece? Todo mundo estava apaixonado por Jesus. Todo mundo estava apaixonado pela ideia de que o Messias tinha se revelado a nós. Veio o Filho de Deus. Estamos falando aqui do monte judeu. Os judeus esperavam alguém que viria como Filho de Deus para libertar o povo de Israel. Irmãos, assim, para a gente entender, é tipo assim, é vir o governador, o presidente dos Estados Unidos e resolver dominar o Brasil. E todos os impostos que a gente paga vão para os Estados Unidos. E eles vão ficando cada vez mais ricos e nós cada vez mais pobres. Mesmo que a gente trabalhe, todo o nosso imposto é para lá. Lá eles estão andando de nave e aqui nós estamos andando de carroça. Toda a infraestrutura vai para lá e não vem para cá. E aí existem governadores, pessoas no Brasil, que resolvam se vender naquele sistema e trabalham para aquele governo e cobram impostos impondo a força que nós estamos praticamente sendo escravizados por eles. E aí essa é a realidade do povo judeu de muitos e muitos anos. E a ideia deles que o Messias viria era a ideia de que viria alguém do povo judeu, aliás, no nosso contexto, alguém do Brasil, e diria o seguinte: não, agora nós vamos liderar um grande exército e vamos dominar de volta a nossa cidade, o nosso país, o nosso Brasil, e tornar eles libertos dos Estados Unidos. O Jesus Cristo que eles esperavam não era um cara que ia ser pregado numa cruz. Era um cara que ia ser o general de um exército que ia matar todos os romanos e libertar o povo de Israel. Acabar com aquela escravidão. Era esse o Messias que eles esperavam. Aí, de brinde, descobriram que esse cara era um cara humano, super legal, que fazia milagres de tudo quanto é tipo. Mas tudo que eles esperavam não era esse monte de sinal. O que eles esperavam era um cara impositivo que enfrentasse ao povo romano. E o que aconteceu? Eles estavam seguindo esse Jesus. E chega um momento em que ele diz: agora eu preciso ir para um lugar. E esse lugar é a morte. Chegou um momento em que o Filho do Homem precisa ser entregue nas mãos dos malfeitores. Como assim, Jesus? Como assim, Jesus? Nós não vamos conseguir. E vou te falar bem a verdade. Não era isso que nós estávamos pensando. Não era esse o nosso plano. O que a gente estava querendo era o seguinte: agora, o senhor acabou de entrar na cidade, todo mundo dizendo: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, chegou o nosso Senhor. É isso aí, Jesus, é isso aí. Agora tu chegou, tá vendo? O povo te apoiou, né? Já está com uns 93% de aprovação. É só nós ir para a eleição e derrubar esse outro. Mas não, Jesus diz o seguinte: não, eu tenho que ir. Porque se Jesus resolvesse se levantar no templo e fazer um discurso, ele convertia todo mundo. Mas ele não fez, porque era necessário que a revelação do Filho do Homem fosse através da morte. Só que eles não entendiam isso. Tomé não queria isso. Olha para o irmão que está do teu lado. Nem tudo é como você quer, meu irmão. E esse é o motivo da tua aflição. Nem tudo é como você planejou. Olha para a cabecinha do teu irmão aí. Que cabeça, irmão, bacana. Ó. Cabe tanta coisa aí dentro. Cabe tanta coisa aí dentro. Mas não é capaz de suportar os planos de Deus. Você não é capaz de suportar.
os planos de Deus. Uma vez eu vi uma reportagem falando do cara mais forte do mundo, do Brasil. Sei lá, eu sempre me impressionei porque eu era pequeno, estudei provavelmente no Gugu, algum lugar assim, né? E o cara, eu me impressionei porque ele comia uma travessa de massa desse tamanho, cruzado. E na época, né, mãe, eu sempre gostei muito de massa cruzado, né? Eu disse assim, eu vou ser o cara mais forte do mundo, porque eu como a mesma coisa que ele. E ele provava que ele era o mais forte do mundo puxando uma carreta, com umas cordas assim, puxando aquela carreta. Daí eu fiquei pensando, não vou ser o cara mais forte do mundo, porque isso é insuportável, não tem como fazer isso daí. Mas ele provava que ele era o mais forte fazendo aquilo. A gente não tem como suportar pegar um caminhão e ficar segurando ele. Assim como a gente não pode suportar o tamanho daquilo que Deus tem para nós. E a gente precisa admitir isso. Embora aquele cara puxava aquela carreta, e isso não fazia nenhum sentido, porque a carreta tinha motor e ela podia andar sem ele puxar. A gente vive pensando que o que a gente precisa fazer é mostrar para todo mundo que a gente detém toda a sabedoria da Bíblia e explica todas as demandas e as aflições que a gente tem. E que nem o cara que puxa a carreta, que é só ligar o motor e andar e passa por cima dele, a gente quer provar para todo mundo que é a pessoa mais sábia do mundo. Mas a gente não tem como suportar o tamanho daquilo que Deus tem reservado para nós. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais passou para onde? A mente do homem. Não pode passar, não cabe. A gente vê só uma pontinha. Mas aí por que eu estou te falando isso? Porque a ideia de salvação que eles tinham caía totalmente por terra se Jesus continuasse o seu plano. Maluco! Como assim? Suicida! E até o dia que ele estava lá no jardim de Getsemane, depois que tudo isso tinha acontecido, Pedro ainda tentou pegar a espada e tacar a cara do outro. Porque ninguém queria admitir que a ideia que tinha de salvação estava errada. Ninguém queria admitir que ele tinha que ir para preparar um lugar para nós. E que nós não iríamos sozinhos, porque ele ia voltar para nos levar. Só que Tomé estava tão bravo. E você vai ver como Tomé estava chateado com essa história. Porque depois ele não queria nem admitir que Jesus era ele mesmo. E o que acontece? Ele diz, não, então é o seguinte, o senhor sabe que a gente não sabe que caminho é esse. Como eu posso fazer para conhecer esse caminho? Ou seja, já que eu não posso contar com o Senhor pelo menos nos diz como é que a gente faz para ir então. Eu não sei se você já passou por isso. Já que o Senhor não fez nada mesmo, já que as coisas são que nem tu quer e não como eu quero, Senhor, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que passar por essa situação? Aflito, agoniado, nervoso, ansioso. E a palavra-chave, inseguro. Mesma coisa. Inseguro. Segura na mão que está do teu lado, a pessoa que está do teu lado. Segura assim. Aperta bem a mão dela. Isso é seguro. Isso é seguro. Tá? Agora não vou pedir para você, né? Mas se a gente pegar uma cadeira dessa aqui, deixa eu dar uma olhada. Subiu o Felipe, tá? Sobe na cadeira aqui em cima. Pegar o Ael na cacunda, né? O Ael pegar mais dois dos guris do DK, um em cada braço, né? E começar a dançar em cima da cadeira. Isso vai ser seguro? Vai suportar? Não vai. A cadeira não aguenta. Não aguenta. Porque fica inseguro, porque a gente não aguenta. Acabei de falar para você que na nossa cabeça,
no nosso entendimento, a gente não pode suportar um plano que diz o seguinte: eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Como assim? Não dá para não morrer? Hã? Por que tem que morrer? Não, vamos mudar esse negócio. Não morre. Jesus, você não morre. Não precisa morrer. Faz assim, os caras vão lá, te bate, prega uma cruz, fica esperando, passa 20 dias para pregar na cruz, tirando onda. Não dá para ser assim, Senhor. E aprovava todo mundo igual. Não é aprovar. Essa é uma boa ideia, mas desde morrer, como assim morrer? Morrer é bravo, as pessoas ficam tristes, choram. E o pior, depois que está morto, a gente não sabe o que vai acontecer. Depois que morreu, a gente não sabe o que acontece depois, como é que funciona. Então Jesus não morre, porque aí as coisas ficam dentro daquilo que a gente conhece. Não morre, porque daí as coisas ficam dentro daquilo que para nós é seguro. A gente não consegue, Senhor. Daí tenta chantagear com Deus. Aí tenta chantagear Jesus. Porque Jesus amava ou não amava os discípulos? Amado. Aí ele chega para o discípulo chega para ele assim: mas Senhor, a gente não sabe, o Senhor não pode fazer uma coisa dessa. O Senhor não pode fazer uma coisa dessa, como se morrer, Jesus. Não dá, vamos negociar isso daí. Faz o seguinte, o Senhor mostra para nós o caminho que a gente vai, que aí tudo bem. Porque eu sei que eu não vou conseguir ir por esse caminho mesmo. Ele mesmo disse para Pedro: nós não podemos ir, vocês não podem ir. Então eu digo para ele assim: me prova, me mostra como é que eu faço para chegar lá, que aí eu vou. Jesus olha para ele e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O texto hoje só é 10, aí. Eu pergunto para você: quando a gente olha para Deus e a gente se sente inseguro, porque a gente olha para a nossa vida e vê que nós não vamos conseguir trilhar o caminho de Jesus, isso não faz parte da nossa conversão? Hein? Presta atenção aqui, irmão, pelo amor de Deus. Isso não faz parte da nossa conversão? Quando você chega a Cristo e olha para Ele e vê o tamanho da sua santidade, o tamanho do seu poder. Nós até cantamos uma música hoje que eu acho muito boa, que é desde antes de eu existir, né? Do Ademar de Campos, que diz, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor, né? E o que acontece, cara? Esse tamanho dele nos faz muito pequenos. E a gente olha para a nossa vida. Se eu disser para você assim, você precisa parar de ser egoísta. Vamos fazer diferente. Eu e a Jéssica, cadê minha esposa? Está aqui. Nós decidimos que segunda-feira, amanhã, nós vamos entrar na dieta de novo. Não que a gente tenha decidido de novo. A gente já decidiu várias vezes isso. Mas entrar numa dieta de novo. Passou um tempo e a gente se atrapalhou na coisa. Estamos até fazendo mal para a nossa saúde. E eu estou na missão aqui, verdade. O moletom não está fácil, só agora para pegar. Vou segurar até o final. Faz parte, eu estou até perdendo as calorias, tá vendo? Mas é só amanhã. Hoje ainda vou sair e vou comer um monte. E aí é o seguinte: se eu disser para você assim, você tem que emagrecer, é fácil? Quem já tentou? Não é coisa ruim. Você tem que fazer em inglês. Tem umas coisas que todo mundo desiste, né? Você tem que malhar, fazer academia. Vamos começar. Não é? É difícil, né? Se eu disser para você o seguinte, que você tem que ser santo. Você tem que ser santo. Cutuca a pessoa que está ao teu lado. Vamos para a academia, irmão, mais fácil. Mais fácil ficar mais musculoso do que aqui dentro as coisas mudarem. Eu digo para você, quando a gente olha para alguma coisa
Quando a gente olha para alguma coisa que é muito difícil, que a gente já tentou várias vezes e não conseguiu, tu olha para quem tu é e tu pensa, não vou conseguir, não vai dar, não vai rolar, não vai rolar. Até a dieta, até uma vez consegui dar certo, comer direitinho, comer umas coisas, até que eu achei bom. Mas fazer musculação, meu Deus do céu, que luta. Primeiro que nunca gostei daquele ambiente lá da academia, dá tudo errado aquilo lá, é feito para dar errado. O objetivo, quando eu ia, era muito mais idiota e coisa mundana do que de crente. E agora, e só por causa da saúde, demonstra mais ainda como eu ia por um motivo idiota antes. Então eu olho hoje, penso assim, vou fazer musculação, posso enganar um monte de gente. Mas eu sei que eu não vou. Então se eu dependesse da minha salvação de ir fazer musculação, de repente eu ia, mas eu ia olhar para mim e dizer o seguinte, cara, muitas vezes eu tentei e não consegui. Não consegui continuar. Porque é muito chato, não consigo, aquilo não entra na minha cabeça, não dá certo. Não tem muito motivo para acontecer, sei lá, aquilo não me convence. Aquilo não me convence. Tomé olhou para essa história, olhou para Jesus, vai morrer. Poxa, olha o que isso significa. Nós estamos seguindo esse Messias, dizendo para todo mundo que ele ia nos libertar. Aí ele vai morrer, tudo isso vai perder o sentido. Como é que nós vamos continuar falando que ele é o Filho de Deus se ele vai morrer? Eu não tenho dentro de mim nenhum argumento capaz de continuar com essa história. Como é que nós vamos seguir a Jesus se ele vai morrer? Senhor, eu não quero, eu não sei, eu não vou nesse caminho. Me ensina, me diz, me convence desse caminho. Me convence. Como é que eu faço? Eu quero dizer para ti que é totalmente aceitável que a gente entenda a nossa insegurança diante de Deus. Porque nós mesmos, dentro do nosso entendimento, a gente não consegue administrar o tamanho e a possibilidade da transformação que Deus vai fazer na nossa vida. Porque tu, uma vida inteira, tentou se corrigir com o teu próprio entendimento. Mas, em Cristo, tu vai fazer aquilo que tu nunca conseguiu. Inclusive, ir para a academia, uma dieta, de repente. Mas acho que Deus quer resolver outras coisas primeiro. E aí o que acontece? Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É totalmente aceitável que você olhe para você mesmo e entenda a sua insegurança. Mas eu quero que tu entenda que em Cristo, no caminho que é Ele é o caminho, Ele não é o guia turístico. Entende? Ele é o caminho. Antigamente aqui em Chargados, aqui nessa nossa rua aqui, o Cláudio, quando a gente queria ir lá para Vila Piratini, tu vai lembrar, não sei se tu vai lembrar que tu é um cara jovem. Quando a gente ia para Vila Piratini ali, existia um atalho que tu cruzava por trás da garagem do Vitória. Né? Cruzava por ali e saía lá adiante. Lá quase no Federal, lá na frente do antigo Padu, que depois foi o Padem e que hoje é a Mônica. E outra coisa qualquer tem lá. Está toda hora mudando. Aquele caminho todo mundo conhecia para ir por ali. Jesus não era um cara que ficava parado na frente do trilhozinho que entrava ali no atalho. Que dizia, ó, você vai para lá? Não, mas por aqui é muito mais perto. Vem aqui, pega a minha mão e vamos por ali. Não! Jesus é o cara que abriu aquele caminho e se tornou o próprio caminho. Ele é o caminho. Ele é o único caminho que chega até Deus. Ele é o caminho. Para a gente chegar até Deus, a gente tem que estar no caminho. Temos que estar nele. Nele. Só que estar nele quer dizer o seguinte, é não mais depender de nós. Por isso, a nossa insegurança, ela é aceitável porque nós entregamos a nossa
Faço parte lá da associação, fui uma vez só. E depois não tive coragem de ir de novo. Mas eu sei que está gravado. Stories. Vamos dar um exemplo, né? Não. E eu fiz uma oração no meio de várias orações ali, e eu fiquei pensando que, meu Deus, ainda bem que pelo menos o Felipe estava lá comigo. Porque se alguém quisesse me bater, tinha que bater em 2, depois da oração que eu fiz. Eu me senti um pouco mais seguro. Nas primeiras vezes que eu fiz palestra na Câmara de Vereadores, na Semané, lá no início da nossa igreja, e o pessoal da igreja foi todo para lá. Eu disse assim, ó, se me vaiar, pelo menos aqueles lá vão me defender. Eu me sinto mais seguro. E aí, eu pergunto para vocês, usando o exemplo lá do Antigo Testamento, Davi e Golias. Golias gigante, Davi pequenininho. A armadura não servia, aquela história que você ouviu a vida inteira, né? Quando Davi disse, eu não vou com força, nem com espada, nem com nada, eu vou contra o Senhor, porque está comigo o Senhor dos Exércitos. Davi entendeu a segurança que ele tinha, e essa segurança estava em quem estava com ele. Só que nós agora fazemos parte da nova aliança de Deus, e nós não estamos com Deus, nós estamos em Deus. O que torna nós um organismo vivo, cujo cabeça é Cristo, e a nossa vida já não estava nas nossas mãos. Entende que Ele é o caminho. Entende que se eu estou nele, não há motivos mais para ser inseguro. Não há motivo mais para estar aflito, porque a minha vida depende dele agora, e não mais das minhas exclusivas decisões. Porém, irmão, isso é muito normal e muito fácil, isso você já está acostumado a ouvir. Mas eu quero te dizer uma coisa. Pensa comigo. Quem aqui aprendeu a nadar? Nadar. Você aprendeu a nadar? Sabe nadar? Bota a mão assim. Quem sabe? Precisa nadar. Uma vez eu vi outra reportagem dos bebezinhos que os pais levam para fazer natação. E ele não sabe nem comer ainda, nem fazer nada, e toca a criança dentro d'água. E ele sai nadando. Mas meu filho, não vou fazer isso não. Vai que ele não goste muito dessas coisas aquáticas, tem que perguntar para ele primeiro, né? Mas toca dentro d'água e sai nadando. Quando eu aprendi a nadar, eu na piscina do iate, com 2 boias daquelas no braço, e o pai dizia para mim, vem, moço. E eu... Até aí, barbado. O pai estava ali, boinha no braço. Teve um dia que ele disse, vamos tirar a boia. Tá certo que eu já tinha 19 anos. Não, mentira, estou brincando, eu nem sei quando isso aconteceu. Mas um dia eu tive que tirar a boia, eu tive que acreditar que sem a boia eu ia conseguir. Mas foi mais fácil sem a boia do que sem o pai na minha frente, para me alcançar ele. Só que chegou um dia que eu também vi que, independente dele estar ali ou não, aquilo que ele tinha me ensinado e a segurança que ele tinha me dado, me fazia capaz de conseguir nadar sem ele estar ali. E quando a gente fala de Deus, a gente está falando inclusive do cara que inventou as leis da física que me permitem bater os braços em cima da água, capaz de me tornar alguém que flutua. Foi Deus que criou isso também. Então o Deus que me ensinou como fazer, Ele também é um Deus que garante que aquilo que Ele me ensinou vai dar certo. E chega um momento da nossa trajetória que Deus faz isso. Jesus no barco, dormiu. Como assim Jesus dormir? Nem Deus dorme, né? Porque Jesus vai dormir. Dormiu na hora da tormenta, aqui o bicho está pegando e dormindo. Vai ter um momento em que ele vai se ausentar. A fé é a certeza das coisas que não tem como provar, das coisas que a gente não pode ver. Jesus precisava ficar 3 dias morto.
Jesus precisava passar 3 dias morto. Podia ser 5 minutos, podia ser 1 minuto morto. Morri, voltei, pronto. Não precisava nem de outro evento. Eu costumo ficar pensando em como a história podia ser diferente. E por que ela não era diferente? E eu sempre chego numa resposta. Porque Deus quis. E se Ele quis, Ele sabe que assim é melhor. E às vezes a gente consegue entender algumas coisas. Se eu preciso, para ter fé, saber que as coisas não estão no meu controle, não existe melhor forma de ter fé do que perder o controle. Do que perder o controle. Porém, quando eu perco o controle, entrego tudo na mão de Deus, eu não sei você, mas isso talvez seja a coisa mais importante para nós aqui hoje. Eu entendi e eu estou na mão de Deus. Lembra que tudo que eu quero é arrumar alguém para ser uma referência? Lembra que tudo que eu quero é arrumar alguém para me imitar até o penteado do Neymar? Tudo que eu quero é encontrar alguém para seguir absolutamente em tudo. Mas chega um momento em que esse alguém não está mais ali comigo. Eu não sei você, mas a gente vive uma realidade de igrejas que aproveitam para manipular os membros através dessa dependência. Eu não sei você, mas eu já passei por isso, já ouvi gente passando por isso, e tem gente que chega no nosso meio que é assim. A gente entende que nós dependemos de Deus, mas a gente quer que Deus seja aquele cara que viva a vida inteira segurando na nossa mão. Só que a história e tudo aquilo que Deus nos mostrou até hoje, nos mostra um Deus que nos ensina o caminho que a gente deve andar, e esse caminho não é só um caminho de consciência daquilo que eu tenho que fazer, mas também um caminho de fé, que mesmo que se ele pareça não estar aí, ele assim está. E Ele continua te sustentando, porque tu continua dependente dEle, mesmo que isso saia do teu controle. E tu chega numa igreja onde diz que tu vai ser vitorioso, onde diz que tu vai ser poderoso, onde diz que Deus vai colocar todos os teus inimigos debaixo do estrado dos teus pés, e tu começa a achar que tu é, mas aí quando tu olha para ti, tu vê que tu não pode, tu toca tudo isso, toda essa tua expectativa egoísta, no colo de Deus e quer que Ele resolva os teus problemas de vaidade. E aí quando isso não acontece, tu te revolta contra Deus, te revolta contra a igreja e faz para Deus a mesma coisa que Tomé fez para Jesus. Não, eu tenho outra ideia, isso não pode acontecer. Não, Tomé, é assim e vai ser assim. Porque mesmo que Tomé tenha dito, vai ver que depois Filipe tentou, e depois Judas também. Judas um pouco menos. Tentaram convencer Jesus de que isso não era correto, assim como Pedro também tentou. Assim como Pedro também tentou. Você vai ver que Jesus mesmo assim morreu na cruz. Mesmo assim ele passou 3 dias morto. E no 3º ele ressuscitou. Quando as coisas saem do teu controle, elas não saem do controle de Deus. Não, tu fala para o teu irmão, você tem que falar para ele. Irmão, quando as coisas saem do teu controle, elas não saem do controle de Deus. Nunca! Olha para mim. Nunca! Você depende de Deus. E isso nem sempre entra na tua cabeça. Mas quando tu está nele, entendendo que além de um caminho, ele é a verdade, ou seja, ele é aquele que vai fazer com que todas as tuas falhas sejam colocadas de volta diante dos teus olhos. Você entende isso? Você entende que às vezes a gente procura alguém para seguir ele e imitar, mas ele é muito diferente de você. Ele é muito diferente de você. E você tenta imitar a ele, mas você não consegue imitar a ele. Mas o que ele faz, na verdade, era para trazer para você um movimento de reconhecer quem você é. Olha o que você é e quer me seguir. Olha quem você é
me seguir. Pedro, tu acha que morreria por mim, mas tu não consegue suportar. Há 3 perguntas a meu respeito. Esse é Jesus, a verdade. Ele olha para você e diz o seguinte: homem de pequena fé, você que acha que não vai conseguir percorrer esse caminho, porque não depende de ti, Tomé. Eu sou o caminho, e tu está em mim. Tu está em mim. Pode vir aqui e tocar as chaves, sou eu. Quando Jesus apareceu para Tomé, Tomé não queria admitir que ele estava errado. Tomé não queria admitir que ele estava errado. Ele não queria que fosse verdade que Jesus voltou, porque ele achava que o plano dele era melhor. Mas Deus foi lá e surpreendeu através de alguém que nunca tinha ressuscitado e ressuscitou. E aquilo que ele fez revelou a natureza gloriosa de Deus. Não só por ter morrido e ter ressuscitado, mas porque ressuscitou e voltou em favor daqueles que o amam. Eu quero te convidar para começar a pensar na vida de uma outra forma, porque Ele também é a vida. Começar a pensar na vida como uma vida que já não está mais nas tuas mãos, mas está nas mãos de Deus. Só que tem gente que começa a olhar para Cristo como um parasita capaz de a pessoa sendo um parasita capaz de aproveitar de tudo que Deus tem de bom. Mas na primeira oportunidade em que as coisas vão contra, ele abre mão daquilo. Ele abre mão daquela verdade, porque as coisas não estão mais em meu favor. Se você chegar aqui na igreja hoje, existem inúmeras vantagens em viver o Evangelho. Mas se você procura Cristo por alguma vantagem egoísta e pessoal, você pode sobreviver por um bom tempo, mas no primeiro momento que você dá de contra com a verdade de Cristo, você vai pensar: não, então isso não me serve mais. E vai sair de uma congregação, vai sair de uma religião e vai procurar um outro lugar onde você possa se alojar e sugar tudo aquilo que você quer para você. Só que eu quero te dizer que aquilo que em Cristo você alcança, não existe outro lugar que você pode alcançar. Só que se você chegar nele como um parasita, aquele que é um parasita nunca vai ser parte do corpo. Não adianta. Você pode se alojar, você pode estar lá dentro, mas se você não for o próprio corpo, se você não for uma célula do corpo de Cristo, você vai ser uma bactéria, ou uma infecção, ou qualquer outra porcaria que tiver lá dentro, e você não vai permanecer. Não vai permanecer, porque você só quer os benefícios. Você olha para a sua incapacidade para pensar: eu vou ficar aqui porque eu sou incapaz de conseguir o que Ele me dá, então eu vou ficar aqui para conseguir o que Ele vai me dar. Só que eu quero te dizer que não é assim que as coisas funcionam. Porque você ficar porque quer algo para você, faz de você alguém que não faz parte. Que não faz parte. O caminho é Cristo. A verdade revela Cristo. Mas a vida só é vida em Cristo. Se você quiser a sua vida para você, se aproveitando de Cristo, você não vai viver a vida que é Cristo. E não há como chegar até o Pai, senão por Ele. Mesmo que Tomé esteja muito bravo e diga: Jesus, então já que eu não posso contar contigo, me diz como é que eu faço para ir sozinho. Jesus diz para ele: não tem como ir sozinho. Você não vai conseguir. Porque esse lugar onde eu vou, você não pode ir. E eu vou preparar o lugar. E se eu não for, o lugar não está preparado. E se eu não voltar para te buscar, você também não vai chegar nesse lugar. Mas Ele vai voltar para nos buscar. E é isso que nós temos que olhar. A nossa insegurança só nos faz nos ver que sempre vamos depender dEle. Porém, nós precisamos depender dEle para que Ele nos transforme, nos capacite, nos purifique, nos transforme em alguém correto. Não alguém que duvida, não alguém que tem uma dependência emocional, mas alguém que tem uma dependência da transformação que Deus vai fazer na tua vida. Entende? Que se você tem um problema hoje, diz um problema, irmão. Problema bravo. Problema que faz
faz de você difícil de convivência? Inveja. Pode ser inveja? Inveja. Inveja é brabo, né? Vamos dizer que tu é muito invejoso. E é difícil conviver com você. Tem gente que vai para a igreja e pensa o seguinte: cutuca o irmão que está lá dentro. Irmão, presta atenção agora, deixa eu pegar. Não vai pegar nada. Olha aqui. O cara acha que ele é tão problemático que ele vai para a igreja e pensa assim: eu vou para a igreja porque lá eles têm que me aguentar. Lá eles têm que me aguentar. Porque são tudo crente. Eles não vão poder não gostar de mim porque eu sou invejoso, sou egoísta, sou sei lá o quê. Fedorento. Não sei. Tenho bafo. Não sei. Só que, digamos, imagina, você já ouviu alguém que tem bafo? É bravo, né? Bafo é bravo. Tinha um professor uma vez que era terrível, ficava umas 3 cadeiras antes e sentia. Eu não sei o que é que acontecia, devia ser algum problema no estômago, né? Ou não. Imagina o cara chega aqui, não, eu tenho um bafo danado, e eu vou para a igreja, porque lá ninguém vai poder dizer que eu tenho bafo. Porque eles são tudo crente, tem que me amar, do jeito que eu sou. Aí chega na igreja, o primeiro culto é um culto meu. Já, irmãozinho, seguinte, o chiclezinho pelo menos. Escova bem o dente. Capricha. Se não está adiantando, bota o chiclezinho ali. Aquele sem açúcar não estraga nem os dentes. Porque está difícil, irmão. Não tem então. Mas o Senhor? Estamos falando de bafo. Mas tem gente que vive tão egoísta dentro da igreja e acha que isso tem que aguentar. A gente tem que aguentar. Mas não quer dizer que a gente tem que aguentar quieto. Porque o Evangelho é feito para transformar a tua vida. E se você continuar egoísta, você não vai chegar no reino. Com bafo até vai. Porque bafo não é pecado. A gente tem que cuidar da boca, né, irmão? Mas assim, vamos pensar. Vamos deixar de ser um estorvo dentro da congregação, que atrapalha, mas que acha que é assim que tem que ser. Eu quero te dizer, a nossa dependência de Deus, ela nos leva a entender que as coisas não são como eu quero. E o lugar mais difícil de conviver às vezes é onde tem gente que não consegue admitir que está errado. Pode ter certeza. Se tu está trabalhando lá, a pessoa mais complicada que tem no teu trabalho é alguém que não admite que está errado. É muito difícil conviver. Porque essa pessoa não vai aprender, não vai sair do lugar nunca. E se o Evangelho não é para aqueles que são humildes e submetem a Deus, é para quem então, meu irmão? A gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Tomé olhou para Jesus e disse: não pode ser. Não pode ser. Toca aqui, não quero tocar. Toca aqui, não quero tocar. Não falou isso, mas imagina o que ele ter pensado. Né? Não pode. Está todo mundo. Não é. Se não é, não é. Não é. Toca aqui, não é. Ai, Senhor, eu sabia que era, só tocar. Eu não queria admitir. Porque eu não queria que morresse Jesus. Acho até que não precisava, mas já que tu morreu, que bom que tu voltou. Ah, Senhor, eu nem precisava ter passado tudo aquilo, né? Mas agora, já que passei, até que eu melhorei com isso, né? Você viu? Ah, não precisava passar. Precisava. Porque se não fosse assim, eu não teria dito. Se não fosse assim, tu não teria passado. E assim a gente vai caminhando, sabendo que a gente depende da transformação de Deus. A gente não depende que Ele nos carregue cheio de pecado para a vida inteira. A gente precisa dele para ver quem a gente é e mudar. Para ser alguém santificado, purificado, alguém que faz parte do corpo e que começa a ajudar os outros, começa a ser referência para os outros, começa a resplandecer a luz, a manifestar a glória de Deus, que o mundo todo está ansioso para ouvir, para ver e para se socorrer desse nosso Senhor. Amém? Lembre-se, a esperança está nele e o caminho é Ele. As coisas não vão ser como você quer, mas não quer dizer que não sejam boas e muito melhores do que você queria. Amém? Fica de pé no teu lugar, então.